sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo de número 6, Gênesis capítulo de número 6, o verso de número 13, livro de Gênesis, capítulo de número 6, o verso de número 13, nós vamos falar sobre Noé e o grande projeto chamado Arca. Diz assim o texto que nós escolhemos para essa noite: e então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Fala assim: Deus tem um grande projeto, mas é para mim construir. Senta-se e vamos juntos meditar. Quando a gente olha para esse texto, nós temos aqui um autor principal. O autor principal desse texto quem é? Noé. Noé, ele é o autor principal, porque a história começa com ele e finaliza com ele. Ele é autor principal, porque ele que inicia o projeto. Deus chega para Noé e fala com Noé. Primeira coisa que Deus faz, Deus explica para Noé o que está acontecendo à sua volta. Noé então se depara com a violência, Noé se depara com o mundo pervertido, e todo mundo naquele período só queria casar-se, dar-se em casamento, festejar, alegrar a sua alma com os prazeres do mundo. Então Deus, quando vai até Noé, é interessante saber que Deus queria livrar Noé e sua família. E analisando o projeto, Noé é agricultor. Noé não é construtor. Noé não é engenheiro. Noé é um agricultor. Porém, o que é que Deus viu em Noé? Outra coisa, o nome Noé no hebraico significa descanso, repouso. Como que Deus vai até um homem que é agricultor para construir uma arca, e o nome desse homem é descanso e repouso? Tudo é contraditório, não é para Deus escolher? Só que existe uma dádiva em Noé, que faz que Deus olha para ele, sabe qual é? Noé era diferente do mundo. Noé era um homem que tinha uma diferença de todo mundo. Qual diferença era essa? Noé não gostava dos prazeres do mundo, Noé não se perdia nesse mundo, Noé queria viver uma vida diferente. Aí Deus chega para Noé e fala: Noé, vou salvar você, sua família, e quero que você faça um projeto. Agora vamos lá, vamos desenrolar a história. Deus deu o projeto para o agricultor, que o nome significa descanso, porém o caráter dele é santidade. Pegou não? Vou melhorar para você, que eu já começo a aplicar aqui. Primeiro, Deus não está preocupado com a tua habilidade, Ele está preocupado com a tua santidade. Deus não está preocupado com o que é o seu nome, o que significa você para a sociedade. Ele quer saber quem é você na tua intimidade, e Ele quer te usar nessa vida. Então eu entendo que o que Deus quer de nós é a pureza, é a santidade, é ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor.
Deus quer a gente hoje nessa igreja, não porque somos talentosos, não porque temos muita formação acadêmica, ou porque temos muito a falar, não. Deus quer hoje um povo que ainda busca e retém a sua sinceridade. Então vamos lá. Deus fala para Noé construir uma coisa. Gente, eu analiso assim: Deus não poderia falar para Noé: eu vou separar um monte, tipo o Monte Everest, na minha cabeça, eu penso, e nesse monte tu leva a tua família para lá, que nem ele fez com Elias. Falou: Elias, vou te levar para um lugar chamado Rio de Queride. Lá tu vai ter água, lá tu vai ter comida, porque eu vou mandar um corvo levar comida para você. Mas o projeto com Noé é diferente, porque Deus não queria salvar só Noé, Deus queria salvar a natureza. Deus queria que a natureza continuasse. Ele não poderia soprar e falar pássaros? Poderia ou não poderia? Só que Ele é um Deus que não destrói para acabar. Tem coisas que Ele bloqueia, que Ele para, que não é para aniquilar, mas é por um processo de crescimento futuro. Sabe o que Deus está falando? Eu vou hoje acabar com essa geração perversa, porque eu quero levantar uma nova geração de Noé. É como se Deus olhasse para Noé e falasse assim: eu escolhi você como o melhor desse mundo, então eu te separo, porém a tua salvação tem um preço a ser pago. Noé, eu vou te salvar, mas tu vai trabalhar. Levanta a mão direita para o céu, fala assim: salvação é boa, não é? Mas tem um preço a ser pago. Fala assim: eu tenho que trabalhar para se manter salvo aqui na igreja. Fala, pode falar. Quando você começa a ver essa história, você percebe que Noé agora vai ter que se esforçar. Primeira dificuldade, qual é? Conseguir madeira suficiente. Imagina, presbítero Jade, para o tamanho do projeto. Imagina conseguir betume. Não era fácil, não era uma coisa assim, tipo, construir 2 dias, não. É Noé em cima do andame, amarrando madeiras, pregando, passando betume, que é tipo como se fosse uma goma entre as madeiras, e a orientação é: betuma ela por dentro e por fora, ajeita ela todinha por dentro e por, quer dizer, você tem que guardar bem o que está aqui dentro e guardar bem as partes de fora. E se eu hoje começar a analisar, eu entendo que Deus levanta uma família para levantar uma nova geração no mundo. Deus ama a família. Deus falou para Noé: Noé, vou salvar você e os seus filhos, porém eles têm que estar no projeto. Noé então começa a chamar os seus filhos e falar: Deus me deu uma visão. Qual é? Vamos ter que construir a arca. Imagina, os meninos novos, tudo para viver. Pai, Deus falou contigo? Falou. Pai, Deus falou o quê? Falou que vai vir um dilúvio aí, e vai, essa terra aí vai ser tudo, vai vir um tsunami, e vai vir um negócio brabo aí que não vai sobrar ninguém. Vamos construir a arca. Primeiro ponto que eu vejo: ele acredita no projeto, ele trabalha o projeto, e agora tem a outra dificuldade, sabe quem é? A murmuração do povo lá fora. Imagina Noé construindo a arca e os outros rindo, debochando, zombando, caluniando. Mas Noé parou? Não, continuou. A história diz que os homens passavam, riam, ridicularizavam e tentavam de alguma forma bloquear Noé. Mas Noé tem uma estrutura boa, tem os seus filhos ao seu respeito, e ele continua avançando no projeto. Noé permanece naquilo que Deus mandou ele fazer.
E nessa noite eu quero dizer para você, o que é que Deus mandou você fazer no reino? O que é que Deus te deu como projeto? Ser um levita? Seja um levita. Seja um obreiro do som? Seja o obreiro do som. Ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor, sendo um apóstolo, qual é a missão que Deus te deu? Ei, filho, faz essa missão, porque vai vir um tempo difícil, e é para você organizar bem ela por dentro e bem ela por fora. Se você quer sobreviver nesse mundo caótico, você tem que trabalhar na arca que Deus te deu para construir. Deixa eu te falar uma coisa, vem cá, pastor. Está aqui, ó, barrigão bonito. Estou eu e a pastora Lidiane construindo uma arca. Daqui um tempinho vai estar com a gente na arca. É aqui que está a minha maior construção. Na minha família. Vocês jovens, vocês estão com salvação, já está 80% já garantida. Porque vocês só tem vocês para cuidar. Entendeu a visão? Quando vir a varoa aí, ou quando vir o varão, aí vai ser mais difícil, que aí você vai ter que falar para ela, ora, jejua, ela ora, entendeu? Mas aqui está a minha maior construção. É a minha casa. A gente se confunde muito, né? Muitas pessoas acham, não, meu ministério, não existe meu ministério, existe nosso ministério. Eu posso ser um grande pregador, mas se eu for um mau marido, não vale de nada. O que adianta eu ser um poliglota, né? Um cara cheio de divindade espiritual, e eu maltratar a minha esposa? Então Deus está falando com a gente que a construção que Deus manda fazer para salvar o mundo é uma família. Vocês vão se acostumando, porque você vai ver muita gente chegar na igreja, não só aqui, em qualquer lugar, chegar, ficar e por um período ir embora. Porque para muitas pessoas a proposta da igreja é, a proposta da igreja é amizades, influência, conhecimento, entretenimento. Tem algumas pessoas que até se infiltram em igreja até para trabalhar o seu comércio. Por exemplo, o cara tem um trabalho, entendeu? De alguma coisa, ele fala, opa, vou lá para aquela igreja, que aquela igreja tem muita gente. E tem gente que vai nessa visão. Tem gente que vai na igreja porque não tem, de repente, uma amizade, uma afinidade com alguém, e fala assim, o único lugar que eu acho que eu vou me sentir bem é na igreja. Só que eu estou aqui hoje te ensinando que a igreja não é aqui. A igreja é lá na minha casa, com a minha família. Porque o culto não começa às 7 horas. O culto começou quando eu falei, eu quero ser salvo por Cristo Jesus. Que palavra séria, né? Que palavra forte. Glória a Deus por essa noite, amém ou não amém? Então Deus hoje está dando uma estrutura de visão que Ele deu para Noé. Ele não falou, Noé, segue tua vida aí, briga com a tua família, você é o cara. Não, Noé, agrega a tua família, Noé, para trabalhar o projeto. Junta a tua família, Noé, para acreditar nisso. Gente, não adianta a gente vir para a igreja se a gente não trabalhar. A gente tem que trabalhar o intelecto, entendeu? Tem que trabalhar a seriedade, tem que trabalhar a maturidade, tem que trabalhar a fidelidade, tem que enraizar essas estruturas em nossa vida. Meu sobrinho, 3, 4 aninhos, ele fica me olhando. Ele fica me olhando. Eu fiquei assim, hoje, não foi, filha?
eu sentei para almoçar, ele foi lá na minha mãe, tem uma cadeirinha azul, pegou a cadeirinha azul, catou, jogou, trouxe até uma madeirinha dele assim, né? Trouxe, titi, eu quero Guaraná também. Falei, tá bom, titi, bota para você. E eu almoçando, ele me olhando. O Hudson deve estar vivendo isso lá, porque ele fica te olhando também, o Arthur. Por quê? A criança, ela vê. A pastora fala que mexe mais quando ele chega perto, né, pastora? Que eu fico falando. Aí deve estar mexendo. Está mexendo aí, pastor, agora? Olha lá. Mexe mais aí, filha. Isso mesmo, vai dando uns glória aí, vai saltando, vai rodando. Quando ela tiver grande, fala, tem uns vídeos lá, você vai caçando lá, minha filha, que você vai ver o papai falando você na barriga da tua mãe ainda. Então, a gente percebe que a influência é muito grande. Aí ele veio hoje, meu sobrinho me abraçou e ficou abraçado comigo assim, titio. Aí Deus falou no meu coração, você é um exemplo para essa criança. Eu falei, é, senhor? É. Porque quando tu crescer, quando ele crescer, todos os jeitos, 3 jeitos, né, Prefeito Jader? Ele vai absorver de quem foi mais próximo dele. Aí eu vejo Noé influenciando os filhos. Você não sabe cortar madeira, não? Hoje nós vamos aprender. Pai, nós estamos acostumados a cavar, a plantar. Não, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos aprender junto, construir arca. Porque o projeto de Deus é assim, Ele manda a gente que não sabe aprender a fazer. Porque Deus quer que nós aprendamos coisas novas. Deus quer que você olhe para você e fale assim, nossa, eu não acreditava, mas agora eu acredito que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Noé, ele começa a trabalhar. Vamos então um pouquinho adiante, a hora está voando. No máximo eu tenho 25 minutos para pregar, mas eu estou pincelando, depois você medita mais. Quando a gente começa a ver Noé trabalhando, a gente vê um sacrifício, um esforço. Acabou esse negócio de ficar plantando vinho, agora é catar madeira, pensa. E Deus fala para Noé, Noé, constrói, separa, tem uma ordenança, tem uma missão, ok? Tu não só salva você, você vai salvar a natureza. Então tu vai separar de 2 em 2, imagina, Noé, vem cá, girafa. Noé já pensou, tem que fazer uma porta para a girafa entrar. Então Noé segurava a cabeça da girafa assim, não sei, deu um jeito lá, né? Imagina, entra 2, né, cavalos, elefante, imagina, a estalba da arca, ele pensou em tudo, ela era muito grande, compartimentos. Outra coisa, Noé tem que guardar comida para ele e para a natureza que ele vai salvar. Ele tem que guardar comida para ele e para a natureza que ele vai salvar. Deus falou, Noé, guarda muita comida. E Noé está enchendo a arca, já não moram mais em casa, esqueceram casa. Agora já constrói a arca, coloca os animais e espera Deus mandar a chuva. Gente, se aparece um camarada aqui no bairro e fala assim, estou construindo um grande barco, um Titanic delamaense, e fala para você assim, estou catando os animais que está aí, estou colocando, você vai falar, esse cara é maluco, esse cara é doido. Sai no Google, vai sair tudo quanto é reportagem, vai vir gente da Califórnia, da Inglaterra, você tem um doido no Brasil. É ou não é? Foi o que aconteceu com Noé. A zombaria era grande, imagina, o negócio virou uma chacota. Oh Noé, imagina a zombaria, mas Noé está focado. Eu vou aplicar isso aqui para terminar a mensagem hoje, porque não vai dar para pregar sobre tudo isso. Noé está focado. Cadê teu foco? Está onde, meu irmão? Na quantidade, na oposição ou naquilo que Deus falou para o teu projeto acontecer? Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Eu estou sozinho no projeto. Você está na quantidade, na qualidade que Deus permitiu.
300 é suficiente. Mas Senhor, 30, não, eu quero separar. Muitos soldados, escutando Golias, um menino com 16 anos de idade, vai encarar o gigante. Você vê que com Deus, não é a quantidade, é o que Ele quer fazer. Pegou não? Não se importe com a quantidade de zombaria que está aí fora. Com o que falam, com o que pensam, com o que propagam, com o que comentam. Não, isso não muda quem você é e aonde Deus te colocou para o grande projeto. Noé colocou tudo, fechou. Parece que vejo Noé, trancando a arca. Prá. Aí Deus falou: fica tranquilo, meu filho, que agora o meu anjo vai guardar a porta. E começou a chover. Imagina, chuva caindo. E o pessoal: aí Noé, tá sentindo aí, né? Ei Noé, tá chovendo. Aquela zombaria. 3 dias chovendo, 4 dias, e não para de chover, e a água começa a subir. Detalhe, Deus falou assim: chuva só não é o suficiente, eu vou fazer brotar água da terra. Imagina a água brotando. Aí, Hudson, imagina Noé lá em cima, daqui a pouco a arca faz assim, ó. A arca começa a flutuar, de madeira está lá, e o povo: ei Noé, peraí, estão se afogando. Imagina, eles agarrando na arca, batendo na arca. Noé, Noé. E Noé: eu até queria abrir, porque eu sou bondoso, mas quem selou a porta da arca é o anjo do Senhor. Entenda bem, quem abre a porta? Quem abre a porta? Quem fecha a porta? Então fica tranquilo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, o problema é dele. Você entrou? Quem entrou aqui na arca? Fica tranquilo, irmão. Você está preocupado com o quê? No céu, eu só entro eu, carreira solo. Está certo que quando chegar no céu, eu vou prestar conta. Do quê? Do que eu vivi, do que eu preguei, se foi sincero, se foi de verdade, se eu ensinei. Eu não salvo ninguém. Quem salva é a arca. Porque eu não tenho condição de fazer ninguém sobreviver esse mundo que Deus está trazendo, o grande dilúvio. Eu ensino: entra na arca porque o projeto é bom. Se não trabalhou, não tem direito de viver aqui dentro. Se não tem direito, o anjo fecha a porta. Deus está falando para a gente aqui: quer ficar na igreja? Fica, porque está vindo uma onda aí de problemas, dificuldades, e se você ficar lá fora, você vai morrer, você vai se afogar. Mas se você ficar aqui dentro, você está no melhor lugar, o lugar da salvação. Não era fácil estar na arca. Primeiro, agora estamos salvos. Estamos ou não estamos? Estamos. Imagina a arca funcionando, mas o elefante começa agora a querer comida. E Noé: meus filhos, daquele jeito que nós treinamos, vai no celeiro, leva a comida e começa a dar para os animais. Além deles darem comida, agora eles têm que tirar os excrementos. Eles têm que separar o que os animais de vez em quando brigam com o outro. Então eles trabalharam para construir e tiveram que trabalhar para manter a arca funcionando. Quem está comigo aqui nessa palavra? Está entendendo o que Deus está falando? Deus te dá o projeto para você construir, porém Ele quer que você mantenha esse projeto funcionando. O que é isso? Se você cantava um louvor e acha que está bom, não, Deus vai fazer você ter uma manutenção para melhorar esse louvor e essa adoração. E na sua caminhada vai ter coisas que você vai ter que tirar. Imagina eles limpando a arca, os animais, né, fazendo. Imagina o trabalho que é uma pessoa que trabalha no zoológico. Não é um trabalho difícil, tem que manter os animais, cuidar dos animais, alimentar, então eles têm um trabalho.
e só tinha uma porta, uma janelinha. Deus falou, só faz uma janela. Imagine um transatlântico, né, de Noé tão grande com uma janela só, porque aquela janela era só para um propósito: eles abrirem, olhar lá fora e ver como está o mundo, e quando voltar, entender que o melhor lugar é estar vivo, mas trabalhando. Trabalho não mata ninguém não, gente. Trabalho enobrece o homem. Se for contar aí quantas horas você já trabalhou na tua vida, você morreu? Não. Quantas vezes a gente já andou na vida prejudicada? Se for calcular, né, que a gente anda, imaginou isso? Quanto de peso você já carregou na vida? Gente, deixa eu te falar, os pés foram feitos para avançar, as mãos foram feitas para construir, e a mente foi feita para acreditar numa evolução. Se você ficar querendo viver uma vida de repouso, o nome de Noé é repouso, só que Deus está mudando Noé de repouso para o homem que tem fé, para o homem que tem longevidade de vida. O homem que viveu mais anos foi quem? Noé. Deus faz Noé ter uma vida longa, sendo alguém que acredita no projeto, sendo alguém que vive o projeto, sendo alguém que trabalha no projeto. Eu não vou morrer trabalhando para a igreja, não. Morrer eu vou ficar se eu não vim para a igreja, porque eu vou repetir o que eu falei aqui no culto passado: você não trabalha para o pastor Rodrigo, você trabalha para o reino de Deus. Eu não estou aqui trabalhando para, né, para vocês, porque querendo ou não, os 40 minutos pregando aqui equivale a 8 horas de trabalho. Eu estou aqui ministrando, dando a vocês 2 horas da minha vida, todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira, me doando, acreditando na sua família, porque esse é o propósito que Deus colocou no meu coração: cuidar de pessoas e ensinar a palavra. Agora, você tem que fazer o seu projeto acontecer. Vamos trabalhar? Vamos dar uma olhadinha? Olha a janela, parece que vejo eles abrindo a janela, pastor, e olhando, nossa, olha lá os zombadores onde estão, olha lá quem não acreditava. E ele, quando olham pela janelinha, eles estão vendo lá os cadáveres. Eles olham e vê a cidade toda tomada por água. Então eles fecham a janela e voltam a trabalhar com alegria e prazer. Você não entendeu não? Dá uma olhada lá fora e vê gente que não está caminhando como que eles estão. Não, pastor, estão bem no Facebook, eles estão sorrindo, estão com uma bebida alcoólica, estão viajando, passeando. Eu queria que você tivesse o discernimento para olhar dentro dos olhos dele, porque eles até sorriem assim, mas você vê pelo espelho dos olhos, que é a alma, você vê a alma deles vazia, aquele sorriso forçado, para mostrar para as pessoas que está bem, mas não está bem. Agora eu quero que você olhe para um crente, que não tem muita condição, mas tem o Deus da condição dentro dele. Você olha nos olhos dele e vê os olhos dele resplandecendo a esperança chamada Jesus de Nazaré. Eu queria que você hoje olhasse para essa janelinha. E o mundo como é que está? Está perdido. O mundo é até maneiro. Rock in Rio, pá, cantor americano, lá não sei da onde, milhares de pessoas, pulseirinha que brilha, tchá, tchá, de acordo com a música. Nossa, a qualidade de luz, de som, né? Mas acabou o Rock in Rio. Só ano que vem, olhe lá. Para poder viver aquela alegria, tem que ter um artista muito top, um jogo de luz muito poderoso, para dar uma alegria de 6 horas, 5 horas. Mas o vazio volta. O que Deus está falando para você?
Eu quero ser a tua alegria até no último suspiro, até o dia que a morte chega e fala assim: o Senhor está me permitindo te levar. E você fala assim: morte, onde está a sua vitória? Inferno, onde está o seu aguilhão? É a gente entender que maior do que tudo é a alegria do Espírito Santo. Fica na arca, fica no projeto, porque aqui é o melhor lugar que Deus preparou para você. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite?